Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula de Química. Já estamos na nossa aula de número 46. E lembrando que a gente está falando da química orgânica e o meio ambiente. Hoje a gente tem um assunto que já está muito na atualidade, que sempre está relacionado a algumas questões do Enem, e você volta e meia vê essa notícia aí em alguns jornais. Apesar de ser um tema atual, ele não é um conceito muito recente, né? É algo bem antigo, mas que depois de alguns estudos, há alguns anos atrás, percebeu-se a importância e os seus efeitos ao nosso ambiente. Vamos a gente conhecer qual o assunto que nós vamos tratar hoje? Bom, hoje, na quarta parte da química orgânica e o meio ambiente, nós iremos falar sobre o efeito estufa e também vamos falar sobre o aquecimento global, até porque não tem como falar do efeito estufa sem, consequentemente, falar do aquecimento global. Como habilidade da aula de hoje, nós temos demonstrar os efeitos causados ao meio ambiente pelo efeito estufa, tais como suas prevenções. Então, hoje a gente vai falar dos conceitos, o que é o efeito estufa, desde quando ele existe, quais são os agravantes para esse efeito e vamos falar também algumas das prevenções para ele. Só que não tem como a gente falar do efeito estufa sem a gente entender o conceito de camada de ozônio. Esse nome vocês já devem também ter escutado em alguns jornais ou até mesmo na sala de aula em algum tema de alguma disciplina, né? A camada de ozônio, ou ainda zonosfera, ela é uma camada gasosa que envolve o planeta Terra. Ela é composta pelo gás ozônio, que aí a gente tem a fórmula molecular dele, O3, que protege o planeta das radiações ultravioletas prejudiciais aos seres vivos. A camada de ozônio, ela se encontra entre 15 a 35 quilômetros de altitude e ela tem 10 quilômetros de espessura. Como a gente viu, ela é composta pelo gás ozônio, que é um dos gases que compõem a atmosfera. É uma forma molecular de oxigênio, altamente reativa. Então, o ozônio, pessoal, são 3 átomos de oxigênio que se ligam e formam uma molécula de ozônio. A nossa camada de ozônio, ela é rica nesse tipo de gás, que devido à sua alta concentração, acabam criando uma camada protetora da Terra. E aí protege a Terra do quê? Das radiações ultravioletas. Se não fosse a camada de ozônio, nós teríamos a incidência muito maior dessas radiações, que com certeza iria causar muitos danos ambientais e também danos aos seres vivos. Então aqui a gente viu que a camada de ozônio é uma coisa boa, né? Ela tá ali para proteger a vida na Terra. Então o ozônio ele tem um papel fundamental nisso. Só que a camada de ozônio, ela não só providencia essa camada de proteção, ela também acaba fazendo a criação de um outro fenômeno. Vamos lá ver qual é? Então a gente vê que outro benefício da camada de ozônio é a produção do efeito estufa. Aí você pode se perguntar, professora, mas o efeito estufa não é uma coisa ruim? A gente vai falar mais lá na frente o que é o efeito estufa, os seus benefícios e também as suas desvantagens com relação à vida na Terra. Mas já digo para vocês que o efeito estufa é algo natural e, a princípio, ele não é esse vilão que a gente pensa. Mas, continuando aqui, falando sobre a camada de ozônio, a gente viu
que ela é boa, só que nós já vimos também nos noticiários da TV que nós temos alguns buracos na camada de ozônio. Vocês já ouviram falar sobre isso? Aí pense, se ela é uma camada protetora e nessa camada nós temos buracos, o que vai acontecer? Ela está protegendo a Terra da radiação infravermelho, né? Se tem buraco, significa que essa radiação vai passar direto. Então a gente vai agora conhecer algumas substâncias que estão causando esses buracos na nossa camada de ozônio. E vamos ver também como que ocorre esse processo. Bom, algumas substâncias químicas, quando degradadas pelos raios ultravioletas, soltam átomos que reagem com as moléculas de ozônio, as transformando em gás oxigênio. Então a gente tinha lá o ozônio, O3, né? E ao interagir com algumas substâncias químicas, o ozônio acaba sendo transformado em gás oxigênio. Quando ele se transforma em gás oxigênio, ele perde essa propriedade de estar ali formando aquela camada e fazendo a proteção da Terra. Então aí a gente tem um problema. Mas quem são essas substâncias que estão destruindo a camada de ozônio? A gente tem alguns exemplos aqui, ó. O óxido nítrico, o óxido nitroso, o dióxido de carbono e o clorofluorcarbonos, que é conhecido como CF6. Esses aqui, eles destroem a camada de ozônio, por quê? Porque eles são haletos orgânicos. Eles são compostos orgânicos que são feitos ali com a presença do cloro, do flúor e do carbono. Quando esses carinhas aqui, como por exemplo, o triclorofluormetano, a gente tem lá 3 átomos de cloro com um átomo de flúor ligado ao carbono, por isso que é o nome triclorofluormetano, tudo junto. Ele é um dos principais CFCs que, ao entrar em contato com os raios ultravioletas, ele se decompõe. Quando ele se degrada ali, ele libera o cloro e o flúor para a atmosfera. Esse cloro aqui, por sua vez, o que ele vai fazer? O cloro, ele vai lá e vai interagir com o ozônio, fazendo a quebra da ligação entre os átomos de oxigênio, produzindo um outro produto, uma nova substância, e transformando o ozônio em gás oxigênio. O ruim dessa reação, pessoal, é que ela ocorre sequencialmente. A partir do momento que nós temos haletos disponíveis na atmosfera para interagir com o ozônio, nós temos quase que um efeito em cadeia, aonde esses gases vão reagindo com o gás ozônio e os oxigênios que ficam disponíveis depois que eles se degradam também vão interagir com o gás ozônio, fazendo a quebra das ligações dos átomos de oxigênio com o ozônio, formando simplesmente oxigênio. Então, todos esses gases aqui, eles vão promover essas quebras entre as ligações do ozônio, reduzindo eles, digamos assim, a oxigênio, fazendo com que surjam esses buracos nas camadas de ozônio. Como que esses gases, como que esses gases acabam na atmosfera? Uma das principais causas é ainda a poluição, né? Principalmente quando a gente fala da queima de combustíveis fósseis. Eles acabam elevando o número de haletos disponíveis na atmosfera, assim como também a quantidade de CO2. Então aqui a gente viu um pouco de como que funciona a degradação da camada de ozônio. Daí você entende que
Nós temos o desenvolvimento tecnológico, que é ótimo para a qualidade de vida, digamos assim, para uma vida mais rápida, confortável. Só que nós temos também que ter esse cuidado, esse olhar de diminuir a emissão desses tipos de gases para a nossa atmosfera. A camada de ozônio, ela é algo benéfico para a gente. E através dela, como eu já falei, nós temos o efeito estufa. Esse efeito estufa, por sua vez, é o que permitiu a existência de vida na Terra. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre ele para a gente entender como que funciona? Vamos lá? Mas o que é o efeito estufa? A gente vê nos jornais, a gente escuta nas salas de aulas, cai nos exercícios, nas questões do Enem, e algumas vezes a gente ainda tem dúvida do que é, de fato, o efeito estufa. Foi o homem quem criou? Ou ele é natural? Vamos conhecer agora. O efeito estufa, ele é um fenômeno natural. Ele é ocasionado pela concentração de gases na atmosfera, os quais formam uma camada que permite a passagem dos raios solares e a absorção de calor. Então, a gente tem que o efeito estufa, ele é um fenômeno natural, não foi o homem quem criou. O homem, ele, digamos assim, intensificou o efeito estufa, mas ele é totalmente natural e um dos principais fatores dele existir é a presença da camada de ozônio que a Terra possui. Essa camada de ozônio permite que se forme uma camada gasosa ao redor da Terra, onde nós temos a penetração de raios solares, que é uma energia que acaba trazendo calor para a Terra, e essa energia ela é absorvida pela Terra. Quando ocorre a absorção, naturalmente a Terra ela tende a repelir uma parte desse calor, dessa energia para o universo. Aí é que entra a situação da intensificação do efeito estufa. Vamos aprofundar mais sobre isso? O efeito estufa é bom ou é ruim? E aí, o que vocês acham? É bom ter efeito estufa ou é ruim a existência dele? De um modo geral, se não fosse a existência do efeito estufa, a Terra seria digamos assim, uma bola de gelo. Um local muito frio que seria prejudicial para a existência de alguns tipos de vida, inclusive o nosso. Então, o efeito estufa naturalmente proporcionou a existência da vida na Terra. Então, ele não é ruim. O efeito naturalmente da Terra ele não é ruim. Só que aí nós temos situações que intensificam esse efeito estufa. E a gente vai falar sobre eles agora na nossa aula. Vamos lá para a gente ver. O efeito estufa ele é responsável por manter a Terra em uma temperatura adequada, garantindo o calor necessário. Sem ele, certamente, nosso planeta seria muito frio e a sobrevivência dos seres vivos seria afetada. Então, a manutenção da vida, de um modo geral, ela é permitida pela existência da camada de ozônio e, consequentemente, também pela existência do efeito estufa. Por quê? O que nós temos? Nós temos a radiação solar que é absorvida pela Terra. Essa radiação chega na superfície terrestre, que teria uma temperatura média de 14 graus Celsius. Parte dela é absorvida e a outra parte, ela emana para a superfície. Só que o que acontece? Com a presença do efeito estufa, essa radiação, essa energia que deveria ser emanada para o espaço, boa parte dela fica retida aqui na Terra, que é o que nós chamamos de estufa. Somente uma pequena parte dessa radiação
sai direto da superfície da Terra para o espaço. Olha só outro esquema. Nós temos aqui a incidência dos raios solares na Terra, né? Quando esses raios solares passam pela camada dos gases de efeito estufa, ela passa tranquilamente, digamos assim, é permitida a entrada desse feixe de energia. Os gases de efeito estufa, principalmente o gás carbônico, ele permite que a luz do Sol passe por ele. Aí o que acontece? Chegou na superfície terrestre, parte desse calor é absorvido e é repelido para o espaço. Parte da energia solar é refletida pelas nuvens e pela superfície terrestre. E aí qual é o problema, professora? Os gases do efeito estufa, o que eles fazem? Quando essa energia vai ser repelida, eles fazem o quê? Esses mesmos gases, eles vão reter grande parte do calor gerado pela luz do Sol. Esse calor é refletido de volta para a superfície da Terra pelas moléculas dos gases do efeito estufa, gerando mais calor. Então, o natural seria, vem a luz do Sol, nós absorvemos uma parte do calor e o restante é emitido para o espaço. Aí, a grande quantidade de gases do efeito estufa faz com que somente uma parte dessa energia seja repelida de volta para o espaço, absorvendo mais da metade e fazendo o que? Ele não só absorve e deixa aqui, ele repele de volta para a superfície da Terra. E aí vai gerar mais calor. Seria mais ou menos assim. Imagine que você está dentro de um carro com os vidros fechados, sem ar-condicionado, tá, pessoal? Porque aí, né, o exemplo não dá certo. E aí tu tá com o carro, seja lá parado num estacionamento, os vidros fechados, e tá um dia de sol. Nossa região quase não tem sol, né? Tá um dia de sol. A luz do sol, ela vai vir na forma de calor, digamos assim, e vai entrar através do vidro, concordam? O vidro, por sua vez, não vai permitir que toda essa energia seja repelida. Olha a quantidade de energia que está entrando. E olha a quantidade de energia que está sendo repelida. O vidro não vai deixar que toda essa energia seja repelida de volta para fora do carro. Ele vai reter boa parte deste calor e vai fazer com que dentro do veículo esteja mais quente do que fora. É exatamente assim que os gases do efeito estufa vão atuar, como o vidro do carro que não permite com que esse calor aqui saia. Ele retém, ele deixa sair uma parte, mas ele retém a outra maior parte do calor que é absorvido. E aí, consequentemente, vai fazer o quê? Vai aumentar a temperatura e aí a gente vai ter, né, essa sensação térmica elevada. Deu para entender, pessoal, mais ou menos como que funciona essa situação do efeito estufa? Eu espero que sim, né? Aí a gente conseguiu ver no exemplo, um exemplo básico, tranquilo, de como que ocorre essa absorção da radiação através dos gases. Gente, lembrando, esses gases absorvem e repelem esse calor, essa energia para a superfície da Terra, em vez de repelir para o espaço. Mas quem são esses gases? Quais são os gases do efeito estufa? Você sabe quais são? A gente conhece muito o dióxido de carbono. Ele está em alto, né? Ele é famoso. Ele ali é popstar quando a gente fala dos gases de efeito estufa. Mas não tem somente ele. Os principais gases do efeito estufa são o gás carbônico, olha a quantidade aqui, ó. Gás carbônico, o gás metano, CH4, olha aqui ele.
Depois dele, vem os clorofluormetano, que é o CFC, que é o verdinho aqui. Os óxidos, que a gente viu, né? Óxido nítrico, óxido nitroso, tem de enxofre também. E o ozônio aqui, ó. Esses aqui são os principais. A gente ainda tem, por exemplo, vapor de água. Sério, professor, o vapor de água? O vapor de água, que é um dos gases do efeito estufa. A gente às vezes não se toca, né? A gente não tem essa ideia. Porque como é que acontece? A atmosfera terrestre, ela é composta por vários gases. A sua grande maioria é o gás nitrogênio, com cerca de 78%, seguido do gás oxigênio, que tem uma média de 21% em concentração no ar. Esses outros gases que estão causando tanta dor de cabeça para a gente, eles somando todos eles chegam a 1% da concentração dos gases da atmosfera. Vocês acreditam nisso? 1%. Tanto que eles são conhecidos como gases rastros. Os gases rastros, eles são uns dos maiores, digamos assim, problemáticos com relação ao nosso efeito estufa. Isso porque eles têm uma capacidade muito grande de absorver calor, de reter calor, né? Todos esses gases têm essa grande facilidade de reter calor, o que faz com que esse calor que vem lá do Sol, ao invés de ser repelido, acabe sendo retido na nossa atmosfera. Tranquilo? Então aqui o que a gente tem que ter em mente? Que o dióxido de carbono ele é muito famoso como um gás problemático para o efeito estufa, porque ele é o que se encontra em maior concentração, seguido do gás metano. Então a gente tem que dar, né, nome aos bois. Então o gás dióxido de carbono, ele de fato, ele é um grande problema. Só que os outros, como por exemplo o CFC, ele também é um problema não só para o efeito estufa, mas como também para a camada de ozônio, já que ele reage com os oxigênios da molécula de ozônio. Então vamos ver aqui o desenho, as estruturas, moléculas dos principais gases do efeito estufa. Olha só, em grande quantidade nós temos o campeão dos campeões, que é o dióxido de carbono. Ele vem seguido do gás metano. Depois nós temos os clorofluorcarbono, ou carbonetos, né? Tem os óxidos, aqui óxido nitroso é um dos exemplos. E tem os PFCs, que são os perfluorocarbonos. E o vapor de água, que eu falei para vocês também, que é uma das moléculas que tem essa capacidade de absorver calor e acaba retendo esses calores na nossa atmosfera. Bom, a gente viu que o efeito estufa ele é natural. Porém, a gente tem algumas atividades humanas que intensificam o seu efeito. Esse estudo que a gente fala sobre a camada de ozônio, assim também como o efeito estufa, ele é muito voltado em cima do dióxido de carbono. E não é de hoje. Em 1896, o químico sueco Svante August Arrhenius, vocês lembram lá do ácido de Arrhenius? Ele percebeu que a temperatura da Terra está relacionada com o seu conteúdo de dióxido de carbono e previu que um aumento na concentração desse gás provocaria aumento na temperatura atmosférica. Isso lá em 1896. Em 1958, a gente até falou sobre esse estudo lá no segundo ano, uma equipe do laboratório de Mauna Loa, lá no Havaí, passou a realizar uma série de medidas periódicas dos níveis de CO2. Isso aqui, pessoal, eles não fizeram em um dia, não. Foram durante anos. E ali eles perceberam que ocorreu um aumento na concentração do dióxido de carbono na atmosfera. E esse aumento, ó, estava em
370 partes por milhões. A concentração aumentou em 370 partes por milhão do nosso dióxido de carbono, que é um dos principais gases do nosso efeito estufa. Foram relacionados a duas situações esse aumento. A queima dos combustíveis fósseis, que lançam na atmosfera mais de 20 bilhões de toneladas de dióxido de carbono anualmente, e as queimadas em florestas para dar lugar à agricultura, contribuindo, de acordo com estimativas, com mais de 1 bilhão de toneladas anuais de CO2. Então, as queimadas, nós vimos lá na relação da equação para o biogás, que quando a gente queima a celulose, a gente produz uma grande quantidade de dióxido de carbono. E onde a gente tem celulose? Nas árvores, nos vegetais. Então, quando a gente promove a queima de uma grande quantidade de hectares florestais, nós acabamos lançando para a atmosfera várias, digamos assim, toneladas de dióxido de carbono. E o que vai acontecer se eu tenho uma grande intensificação dessas concentrações de gases lá na nossa atmosfera? A gente vai ter uma maior retenção de calor e, consequentemente, nós teremos o aquecimento global. Então, o aquecimento global ele está diretamente ligado ao efeito estufa. Como é que ocorre isso? A concentração dos gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono e o óxido nitroso, elevou-se significativamente nas últimas décadas, o que tem ocasionado o fenômeno conhecido como aquecimento global. Conforme o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, a temperatura do planeta aumentou aproximadamente 0,85 graus Celsius nos continentes e 0,55 graus Celsius nos oceanos, em um período de 100 anos. Lógico que há muitos outros órgãos que acabam entrando e tentando contestar esses valores, tá? Mas isso aqui é uma estimativa que digamos, ela é fundada a partir de várias pesquisas e análises. Consequências do efeito estufa e do aquecimento global. Olha lá, a gente está falando que a atividade humana, ela interfere na produção e na liberação de gases do efeito estufa. Se ela está interferindo, quanto maior a atividade, maior a liberação, maior vai ser o efeito estufa e, consequentemente, o aquecimento global. O que vai acontecer? O que está acontecendo a partir dessas intensificações? Derretimento das calotas polares e aumento do nível do mar, agravamento da segurança alimentar, prejudicando as colheitas e a pesca, extinção de espécies e danos a diversos ecossistemas, perdas de terras em decorrência ao aumento do nível do mar, que provocará também as ondas migratórias. Que mais? Escassez de água em algumas regiões, inundações nas latitudes do norte e no Pacífico equatorial, problemas de saúde provocados pelo aumento de calor. E aí a gente tem aqui uma previsão, ó. Previsão de aumento da temperatura em até 2 graus Celsius até 2100, em comparação ao período pré-industrial, que é o período que corresponde a 1850 aos anos 1900. E a gente já vê efeitos, né? A gente já pode assistir os jornais e ver situações onde nós temos o derretimento, o desaparecimento de áreas muito grandes que antigamente eram cobertas por gelo e hoje estão
desaparecendo. E é um problema global. Ah, mas eu estou aqui, nosso país ele é rico em recursos naturais, a gente não tem desastres naturais, eu não moro na área litorânea, eu estou livre disso aí. Mas e o calor? Como é que você vai fazer para fugir do calor? Ah, professora, eu vou comprar um monte de central de ar, vou colocar em toda a casa e vou deixar ligado direto. Aí, se todo mundo fizer isso, o que vai acontecer? Olha lá, eu vou ter um aumento no consumo de energia elétrica, então eu vou ter uma sobrecarga nas estações que produzem energia elétrica. Digamos, aqui na nossa região nós temos hidrelétricas. Se as hidrelétricas não dão conta de produzir a energia de consumo necessário, usa-se as termoelétricas, né, que é uma energia um pouquinho mais cara, né, mas usa-se elas. E as termoelétricas, pessoal, por sua vez, elas são usinas que geram energia através da combustão, através da queima. Se eu tenho energia através da queima, eu tenho liberação de mais CO2. Então é quase que um ciclo vicioso. Quando você pensa em simplesmente aumentar o consumo de energia elétrica para poder usar deliberadamente ar-condicionado em todo canto para fugir do calor. Fora as doenças que são provocadas pela intensidade de calor, né? Doenças de pele, desidratação. Tem muitas pessoas que às vezes não têm acesso à água potável sempre. Nossa região é uma região rica em água potável, né? A gente tem bastante água doce, mas existem regiões do mundo que já existe a escassez. E aí imagine se a Terra aumentar a temperatura em mais meio grau. A gente vai ter mais escassez ainda. Como é que a gente pode contribuir para diminuir esses efeitos, essas consequências do efeito estufa? Bom, aqui a gente tem algumas dicas de ações individuais e coletivas que podem contribuir para a redução do efeito estufa, e são elas: realizar pequenos trajetos a pé ou de bicicleta. Ai, professora, mas eu não gosto de andar, eu quero ir de carro. Vai de ônibus, usa o coletivo. A gente dando preferência ao transporte coletivo, a gente já está ajudando um pouco. O ideal é que, se o trajeto for pertinho, pequenininho, a gente possa fazer de uma maneira que não gere resíduos, que seria ir de bicicleta ou ainda a pé. Mas, se não é o caso, existe a possibilidade do transporte coletivo ou do rodízio, ou ainda em algumas situações de você fazer o esquema de carona. Lógico, com pessoas que você conhece, dando sempre a maior segurança para quem for utilizar esse sistema. Outra ação seria utilizar produtos recicláveis, ou ainda diminuir, como a gente já falou na aula anterior, a quantidade de usos de materiais como plásticos, copos descartáveis, talheres, que você já ajuda bastante. Economizar na energia elétrica é outro fator. E realizar coleta seletiva você ajuda também. Eu sei que vocês devem pensar, mas uma andorinha sozinha não faz verão. Só que se cada andorinha pensar dessa maneira, realmente a gente não vai fazer nada. Porém, se cada um de vocês se conscientizar e conseguir conscientizar um colega, e esse colega mais um, e o colega do colega mais um, a gente já consegue ter um efeito, digamos assim, pelo menos local, que minimize isso. No mais, o intuito da nossa aula também é o conhecimento, né? Você está por dentro de que fenômenos estamos falando, quais os seus conceitos e quais as reações que estão envolvidas ali com esses fenômenos. Por isso que a gente separou essa aula todinha para falar da camada de ozônio, do efeito estufa e do aquecimento global. Acabou, professora? Não, calma, vamos conversar um pouquinho, acabou ainda não. O que eu quero que vocês tenham em mente? Que vocês entendam que quando a gente está falando de questões de Enem, que elas abordam essas situações de efeito global, ou efeito estufa e aquecimento global, elas sempre vão frisar muito nas situações de quais são as soluções, as possíveis soluções para minimizar.
E aí a gente sempre tem que buscar, digamos, fonte de energias que possam ser renováveis ou ainda alternativas que diminuam a emissão de gases que agravam o efeito estufa. Você sempre tem que buscar entender essas políticas ambientais. Política ambiental é a base desses tipos de estudo. Você tem que estar antenado nessas situações e conhecer a realidade do país onde você vive. Né? Se a gente fala de Brasil, eu tenho que saber como é que está a situação de lixo no país, eu tenho que saber como é que está a questão industrial, a quantidade de automóveis. Será que tem muita gente que anda de automóvel? Será que nós temos uma atmosfera muito poluída? Aqui na nossa região nem tanto. A gente tem muitos problemas na época da seca, né? Que aí o pessoal dana, toca fogo nas matas, no lixo, em tudo quanto é canto. E aí a gente tem aquele céu que fica amarelo de fumaça e poeira. Isso aí é um grande problema ambiental e traz grandes riscos para a saúde. Tanto para pessoas que já têm problemas respiratórios, quanto para pessoas que não têm, mas passam a adquirir problemas de alergia, problemas de rinite e outras situações. E hoje em dia a gente vive numa situação que nós não podemos brincar com doenças respiratórias, né? Então, conscientização de evitar o máximo possível de fazer queimadas, pessoal. Não faça. Se você puder evitar, evite. E se você for ter que fazer por alguma questão, tenha o controle de que você está fazendo para que não venha se propagar um fogo que acabe ficando sem controle e gerando ali aquelas queimadas que passam dias para a gente conseguir resolver. Que aí acaba sendo um problema ambiental de grande porte e de grande responsabilidade. E olha, é crime, viu? Então, muito cuidado. Vamos preservar o que é nosso, que no caso são as nossas riquezas naturais. E no mais, eu aguardo vocês na nossa revisão, porque tem atividade sobre esses conteúdos.